Hoje a gente vai aprender como abrir, como ler imagens de microscopia em Python e também fazer uma inspeção geral nessa imagem de microscopia. A imagem que a gente vai utilizar hoje é uma imagem que ela é multicanal, ela tem 5 canais, são 4 provenientes de microscopia de fluorescência e um proveniente de contraste de fase. Mas esse tipo de procedimento que eu vou mostrar para vocês poderia ser utilizado também, né, se aplicaria para imagens com menor número de canais, até mesmo com um canal só. E essa imagem é uma imagem .tiff, é a extensão do arquivo .tiff. Se fosse uma extensão diferente, a gente precisaria de algumas estratégias diferentes. E a gente pode tratar disso em próximos tutoriais. Então, por exemplo, se é uma extensão de um arquivo proveniente de um software, de um microscópio da Zeiss, da Leica, Nikon, Olympus, etc., o procedimento seria diferente, até mesmo os pacotes que a gente utiliza de Python são diferentes. Bom, primeira coisa sempre é verificar se a gente tem os pacotes necessários para a gente trabalhar. Nesse caso, a gente vai precisar de 2 pacotes. Um que a gente vai instalar, no caso aqui, eu já tenho instalado no meu computador, mas você pode usar esse notebook que eu vou compartilhar com vocês, vai estar ali no link embaixo desse vídeo. O primeiro deles é esse scikit-image, que é um pacote bastante poderoso de Python para a gente abrir, visualizar e fazer muita coisa com imagem. Um outro pacote é o matplotlib, que é um pacote que é bastante utilizado para plotar gráficos e no caso aqui a gente vai utilizá-lo para a gente visualizar algumas imagens. Bom, o segundo passo vai ser a gente importar as bibliotecas, né, os pacotes necessários. Então primeiro a gente vai importar esse módulo skyimage.io direto do scikit-image e a gente vai importar algumas funções que a gente vai utilizar. Então, imread para ler os arquivos aqui no kernel do Python, imshow para mostrar as imagens e imsave para salvar as imagens. A gente vai importar também um módulo do matplotlib. Agora a gente precisa checar se o meu ambiente aqui do Python está acessando a pasta onde está o meu arquivo. Então como que a gente faz isso? Tem algumas formas diferentes de fazer isso, mas uma das formas é a gente usar esse pacote, o OS, e a gente vai dar um print aqui no diretório, né, na pasta atual que a gente tem acesso. Então a pasta atual é essa, não é essa exatamente a que eu quero, que está no meu arquivo. Meu arquivo está em outra pasta, eu vou copiar aqui diretamente. Só lembrando, se você está usando Windows, o que acontece com o Windows é que ele usa backslash ao invés da barrinha na sua orientação normal. E aí a gente tem que inverter aqui no string que a gente coloca para indicar o caminho do meu arquivo. Bom, então meu arquivo está aqui. Agora a gente vai criar uma variável e essa variável vai conter então o caminho direto para o meu arquivo. E agora a gente pode ler o meu arquivo de imagem em Python. A gente vai importar esse arquivo para o kernel do Python. Como a gente faz isso? A gente usa imread, que é uma função do módulo skyimage.io, que é
parte da biblioteca, né, do pacote scikit-image. Agora, o que a gente sempre faz, e isso é bastante importante a gente fazer, é a gente checar qual é o formato dessa imagem, qual é o shape dessa imagem. Então, uma forma que a gente faz isso é img.shape e a gente consegue ver que é uma imagem que é 512 por 512 pixels. Essas são as dimensões da imagem. E o primeiro númerozinho aqui é o número de canais. São 5 canais nessa imagem. Bom, agora a gente já pode tentar mostrar, visualizar alguns desses canais dessa imagem. É muito mais fácil, né, menos complicado a gente visualizar um canal de cada vez. Então, como que a gente faz isso? A gente usa essa função imshow, que a gente importou, né? Daí a gente chama a variável da minha imagem. E agora, para visualizar só um dos canais, eu coloco somente algum valor entre 0 e 4. A gente lembra que em Python, né, nas posições, em listas, em dicionários, começa com 0, não começa com 1. Então, o canal de posição, o canal 1, ele vai ter a posição 0 aqui nesse arquivo. E aí, se eu quero chamar a dimensão inteira da imagem, são 2 pontos. E agora eu visualizo inicialmente a imagem. Bom, a forma padrão default, né, que é o mapa, que é o color map para visualização, é esse aqui, né, que vai as cores, intensidade de pixels mais fracas do roxo, mais forte o amarelo, mas a gente pode usar outros CMaps, outros color maps para a gente visualizar essa imagem. Eu sugiro que você dê uma olhada na biblioteca, na documentação da biblioteca Matplotlib. Lá você pode ver a diversidade de CMaps que você pode utilizar. Então, tem diversas cores, né, diversos, o que a gente chama de lookup tables, para a gente ver, visualizar a nossa imagem. Bom, o que a gente vai tentar ver, que eu sempre gosto, é ver em cinza. Cinzinha, eu acho que fica bem melhor. Uma coisa que a gente pode fazer usando o Jupyter Notebook, se eu quiser ampliar o tamanho dessa imagem, uma que eu posso indicar logo aqui, né, escrever um códigozinho falando qual que é o tamanho da imagem para visualizar, mas uma outra forma que eu posso visualizar é a seguinte, usando Shift Right, Shift, o botão direito do seu mouse, e aí aparece esse painelzinho e eu posso abrir essa imagem num novo tab do Google Chrome. E eu posso ampliar essa imagem se eu quiser. Bom, uma outra coisa que eu posso fazer é mexer no contraste aqui, né? A gente vê que está bem fraquinho, né? Eu poderia dar uma melhorada e a gente olhando aqui na distribuição dos pixels, intensidade desses pixels, a gente vê que tem uma cobertura até que razoável, né? Mas eu poderia, por exemplo, fazer um corte, limitar o que eu estou mostrando entre 2000 e 6000, vamos ver como é que fica. Para fazer isso, V mínimo, V max, V min, né, que é o mínimo, V max, que é o máximo. 6000 talvez. Não ficou muito bom. E aí eu posso brincar com esses valores, né, e ver qual que é a melhor forma de ficar mais claro para visualizar as estruturas de interesse. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é algo que é muito comum quando a gente tem um workflow de análise de imagens em Python.
Não é a melhor forma que existe, a mais simples, na verdade, que existe para a gente visualizar imagens de microscopia. Eu indicaria a gente utilizar o ImageJ, que é esse software open source, e a versão feed do ImageJ, que ela é bastante completa, que até possibilita a visualização e você abrir arquivos com extensões diferentes dessa .tiff, de uma forma bem mais direta, para simplesmente visualizar. Mas essa etapa que a gente está demonstrando aqui, ela é muito comum quando a gente vai estabelecer um workflow de análise. A gente tem que ter uma forma de, em Python, no meu notebook, fazer uma visualização direta dessas imagens. Bom, a gente pode tentar agora olhar outros canais. Para olhar outro canal, o que eu faço? O contraste de fase vai ser o último canal, o quinto canal. Então a posição dele é 4. E aí eu posso até brincar de novo com o contraste. Poderia excluir isso aqui por um momento. Legal. A gente visualiza muito bem. Essa é uma imagem de neurônio. Então tem 4 marcações de fluorescência e tem esse canal de contraste de fase. Legal. Agora, se eu quiser visualizar ao mesmo tempo e de forma separada todos os canais, como é que eu faço? O que eu posso fazer é utilizar essa biblioteca, esse pacote matplotlib, utilizando essa função de visualização. Então, a primeira coisa, eu escrevo esse pedacinho de código aqui, que é figs x, e aí eu chamo essa função para fazer uma montagem de subplots. Então eu vou ter mais de um plot, mais de uma imagem que vai ser demonstrada ao mesmo tempo. E daí eu vou copiar essa parte que tinha bastante coisa para a gente escrever. Então basicamente o que eu fiz aqui é para cada um dos canais. Olha só, essa parte do código, ela é muito parecida com o que a gente tinha escrito aqui em cima, A diferença é que agora eu tenho que indicar qual vai ser a posição nesse painel que a gente vai mostrar todas essas imagens. Cada um dos canais ele vai ter uma posição. Então essa, por exemplo, esse canal que é o canal 0, que é o canal 1, na verdade, de posição 0, vai ter essa posição no painel que é 0.0, 0,0. Beleza, agora eu consigo ver todos os 5 canais separadinhos, bonitinhos aqui num painel só. Bom, muitas vezes a gente está interessado em salvar esses canais separados. A gente não quer manter a imagem como uma imagem que tem todos esses canais, e facilita bastante, às vezes dependendo do nosso interesse. Às vezes eu não quero armazenar tudo isso, toda essa informação. A gente sabe que imagens com mais canais têm mais, são maiores, são mais pesadas do que as imagens com um menor número de canais. Então, como que eu posso fazer isso? A primeira coisa que a gente pode fazer é criar uma nova pasta, usando esse comandinho. Agora o que eu posso fazer é criar uma variável contendo somente o canal que eu estou interessado, que vai ser o primeiro canal da imagem. O primeiro canal da imagem é o canal 0. Posso dar uma olhada no shape, no formato dessa nova variável.
Vamos ver se só tem um canal mesmo. Só tem um canal, tá vendo? Diferentemente da imagem original, que ela tinha aqui a indicação de 5 canais, essa só mostra as dimensões. Quando a gente vê um arquivo que só tem as dimensões, significa que é uma imagem que é de um canal só. E aí a gente pode salvar usando essa função imsave. Para isso a gente precisa primeiramente do caminho do arquivo. A gente vai dar um nome para esse arquivo. A extensão .tif. E aqui a variável que a gente vai, que a gente armazenou o canal número 1. Bom, para a gente checar se realmente a gente salvou, a gente pode ir direto lá na pasta que a gente criou, usando o Windows normalmente, usando o mouse, ou diretamente aqui. A gente pode usar a função imread novamente. Channel 1, file. O imshow. Beleza, eu consegui agora salvar o canal separado e consegui também visualizar. A gente inspecionou.